Espírito Santo. Amém? Gente, vocês estão felizes com Jesus hoje? Amém, glória a Deus. Tem gente cansado? Amém, mas gostei do amém mais fraquinho. Eu não sei se é porque está cansado mesmo, ou porque não está tão cansado. Não sei. Mas é terça-feira, né? A gente chega do trabalho, a gente costuma ficar mais cansado mesmo. Mas às vezes nós temos cansaços que não são físicos, não é verdade? Você pode dormir o dia inteiro. Você pode ficar sem fazer nada o dia inteiro. Que você vai chegar perto de alguém, nossa, eu estou tão cansado. Ai, estou precisando de férias. Falei esses dias lá em casa, estou precisando de férias. Férias de quê? Foi isso mesmo que meu marido fez, Felipe. Férias de quê? Pois é, porque às vezes o cansaço não é físico. Às vezes é mais da alma, não é verdade? Às vezes a gente está só cansado de tudo. E eu tenho visto, e eu tenho ouvido, né, com uma certa frequência, algumas queixas sobre isso. Ai, eu estou cansado. Ai, eu estou desanimado. Ai, eu estou assim. Ai, porque eu não tenho vontade. E eu me peguei numa situação mais ou menos por aí. Estou cansada, não estou afim de nada. E aí? Como é que a gente faz nessas situações? E alguns dias atrás, algumas semanas atrás, Deus me deu uma palavra e eu venho alimentando ela, né? Eu cheguei a compartilhar com os meninos do louvor um pedaço, mas eu venho alimentando ela. Por mais que ainda tenha esse cansaço, mas a gente precisa, né, se alimentar da palavra, a gente precisa meditar nela de dia e de noite, assim como a própria palavra diz, a gente precisa fazer isso, para que nossa alma possa ser nutrida. E eu queria começar com vocês, abrindo no Salmo 42. Amém? Salmo 42, versículo 1. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Por que me chamou a atenção só esse versículo? Eu fui pesquisar sobre a corça. É um animal, ele é o mesmo do cervo, né? O mesmo animal do cervo, do veado. E ele é um animal assim muito ágil. Né? Se vocês nunca viram ou ouviram falar, ver com certeza viram, né? Mas nunca estudou, nunca leu sobre. Ele é um animal muito ágil, mas o que me chamou muita atenção é que ele é um animal muito frágil. Ele é um animal magro, né? Alguns são até mais magros que o outro, dependendo da espécie, né? São várias espécies, e dependendo, uns são mais magros, chegando apenas a 20 quilos. O que é 20 quilos, né? Então, são animais muito frágeis, muito suscetível a predadores, mesmo sendo rápidos. E aqui fala que a corça anseia por águas correntes. E eu me vi em alguns momentos como corça. Às vezes na nossa vida nós estamos em posição de corça,
fracos, frágeis. A gente pode até conseguir correr, mas às vezes nós somos muito frágeis. Em determinados momentos, nós mesmos atraímos os predadores para as nossas vidas. Por que eu falo isso? Porque a corça, quando ela fica muito tempo sem beber água, ela começa a secar a sua pele, começa a ressecar. Eu acho que todos acontecem isso, né? Não sei se você já reparou, mas quando você bebe pouca água, sua pele fica mais ressecada mesmo. Né? Só que a da corça começa a abrir feridas, e essas feridas exalam um odor muito forte, que atrai predadores. Eles sentem de longe esse cheiro desagradável. A corça é um animal solitário, e eu vejo que assim é a nossa alma, muitas vezes, solitária. Porque eu posso estar aqui apresentando para vocês de uma forma alegre, tranquila, com a paz, né? A gente se cumprimenta aqui na igreja, está tudo bem? Não, está tudo ótimo. Só que ninguém sabe exatamente o que está na nossa alma, a não ser o Espírito Santo. Então, somos, de certa forma, solitários. Né? As nossas almas são individuais. A gente não deixa transparecer para o outro aquilo que está nos ferindo, aquilo que está nos machucando. E por que essa corça anseia por águas correntes? Porque quando ela entende que tem um predador chegando, ela corre. Eu disse que ela é um animal muito ágil, não é verdade? Ela corre. Ela sente cheiro de águas a longas distâncias. Então, ela levanta o focinho, começa a cheirar e vai em direção aonde tem água. Porque quando ela chega neste lugar, onde tem água corrente, ela vai saciar a sede e ela vai se proteger dos predadores. É assim que elas fogem. Como tem sido a nossa fuga desses predadores? Você tem corrido para onde? Você tem ainda sentido o cheiro de águas? A palavra diz que Ele é água viva. Jesus diz que dele corria águas. Que quem bebesse jamais teria sede, mas teria vida eterna. Assim deve ser a nossa alma, ansiando por este Deus. Aqui o salmista está num momento de profunda tristeza na alma dele. Ele fala, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Porque o anseio, o significado de anseio é desespero. Quando você anseia por algo, é desesperador. Não é algo assim, eu estou com sede. E você vai lá e bebe uma água. Não, é aquela sede desesperadora. Aqui no caso, a gente junta a sede com o medo. A falta de líquido no corpo e o medo de ser devorado pelos predadores. Você ainda tem medo de ser devorado pelos predadores? Você ainda corre deles? Você ainda foge das tentações? Você ainda corre?
ou você está sem forças, eles correm por muito tempo, mesmo com sede, mesmo com muita sede, eles conseguem correr por muito tempo até achar essas águas, para poder escapar do predador. E essas águas correntes, elas vão lavando. E nós podemos entrar na presença do Senhor para Ele nos lavar, para Ele nos purificar, todo instante. Em qualquer momento, o véu foi rasgado de cima a baixo para que nós possamos entrar na presença dEle, para que Ele nos purifique. Mas ainda assim, às vezes nós, com o coração angustiado, com o coração entristecido, com esse talvez desânimo com o qual eu falei aqui, como que nós deveríamos nos posicionar? Nós estamos correndo. Você está até correndo, procurando por águas. Pode ser que você está começando a ficar sem forças. Às vezes você está sentindo o cheiro de águas, mas eu não consigo mais. Eu estou muito aquém, eu não sei. Às vezes a sua tristeza não tem nenhum motivo aparente. Por que você está triste? Não sei. Não sei por quê. Não sei o que está acontecendo. Já ouvi várias vezes, olha, eu não estou com vontade de vir, de fazer o louvor, eu não estou com vontade de pregar, eu não estou com vontade de servir na casa do Senhor. Algumas mulheres vieram da conferência chamadas para servir. Nós somos chamados para servir. Aí, por causa desse desânimo, por causa dessa paralisia, por causa das nossas emoções que a gente deixa tomar conta da nossa vida, eu me considero uma pessoa muito emotiva. Tudo interfere na minha vida. Se eu estou muito feliz, ou se eu estou muito triste, como eu sou muito expansiva, então tudo é muito, né? Ou eu estou muito alegre, eu estou muito triste. E às vezes isso é ruim para mim, às vezes não, é muito ruim para mim. Porque se eu não tiver com a alma alegre, com a alma nutrida, e quando a gente fala de alma, a gente fala dos nossos desejos comuns, né? Nós queremos sorrir, é agradável, né? Você assistir um filme de comédia e rir, aquilo te traz uma sensação boa, quando você conversa com amigos. Mas quando você não está tão feliz, quando você vê esse filme e não acha nem tanta graça, quando você nem quer conversar, porque a sua alma está abatida, porque você está com muita sede, você tem muita sede, você está até com uma coça, mas a sua alma está muito abatida, você está muito ferido, a sua pele está muito ressecada pela falta de água, pela falta dessas águas correntes na sua vida. E como eu disse, eu me peguei nessa posição de, eu estou cansada, eu estou muito cansada. Eu só falava, eu estou muito cansada, eu estou muito cansada. Mas não era nada físico, era dentro de mim. Faltava uma alegria. E eu pensei, como servir quando a gente está dessa forma? Como é que a gente serve? E eu vejo muitas pessoas assim, não querendo servir porque eu não estou bem. Ou porque eu não me encaixo, eu não me vejo em lugar nenhum, eu não estou com esperança, eu não estou feliz, né?
tem acontecido problemas na minha casa, tem acontecido problemas internos dentro de mim, coisas dentro de mim que estão me afligindo, que estão me impedindo de servir, então eu não quero. E simplesmente param. Simplesmente param. Aí eu queria ler com vocês em Romanos 12. Amém? Versículo 12, versículo 1. Apenas ele. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se esforcem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós nos pegamos, né? Lemos, acho que a maioria de nós conhece essa passagem de Paulo falando aos Romanos, para que eles se esforcem como sacrifício vivo diante do Senhor. Nós escutamos isso na nossa caminhada cristã, né? Nós somos sacrifícios vivos ao Senhor. Tá. Vamos lá em Levítico. Só uma passadinha. Levítico 1. Olha o que eles entendiam de sacrifício. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito, ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então, o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então, os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E do 10 em diante vai explicando de outras formas, dependendo do animal, se for de cereal, como é feito. Eu lendo isso, eu fiquei imaginando a quantidade de sangue. É um horror. As vísceras, vai lavar as partes todas separadas. Antes de queimar, não era só chegar lá, matar o bicho e queimar, não. Tirava a pele, cortava, tirava as vísceras, lavava o que tinha que lavar. Esse era o sacrifício vivo que eles conheciam. Aí vem um cara e fala assim: olha, eu imploro que vocês se entreguem como sacrifício vivo. Eu rogo pelas misericórdias. Olha só, ele usa da misericórdia. Por misericórdia. Se entreguem, se esforcem, se ofereçam.
Se esforcem, não, se ofereçam para ser entregue como sacrifício. Deus falou demais comigo na hora que eu li sobre isso. Porque nos oferecer como sacrifício é o mesmo de dizer assim, eu estou me matando. Eu estou serrando as minhas partes, eu estou colocando minhas vísceras de fora. Eu estou me colocando no altar de fogo para me queimar. E ainda fala que é o culto racional. Sabe por que ele fala que é o culto racional? Eu gosto de pegar o significado das coisas, mas que racional é o que usa de bom senso, em que há coerência, que é inteligente. Então, não são com as nossas emoções que nós temos que chegar diante do Senhor e entregar um culto para Ele. Não é com as nossas emoções que nós temos que servir a casa do Senhor. Não é pelas nossas emoções que nós devemos falar do amor de Jesus. Nós temos sim emoções, né? Deus nos fez assim. Mas não deve ser esse o motivo, porque as nossas emoções, elas são passageiras. Para quem é sanguíneo, então, 2 segundos. Explodiu, acabou e foi. As nossas emoções são passageiras. Eu já vi pessoas que vêm para o Senhor, aquele primeiro amor, super empolgados com a presença de Deus, porque Jesus está me transformando, e não sei o que eu quero fazer, que eu quero acontecer, tal. E chega um momento em que ela se desanima. Aí você pergunta para ela, mas o que aconteceu? Não sei. Porque parou, talvez, de buscar o que era necessário, que é dentro do quarto, o seu tempo com o Senhor, e entender, ler a palavra de Deus, e entender que tudo que nós fazemos tem que ser coerente, tem que ser de forma racional. Nós temos que entender que não é por causa da gente, não é por causa de mim, mas porque o que tem em mim pode ajudar o outro. Você está entendendo? Eu ouvi um podcast esses dias, eu até comentei com algumas pessoas, de um cara que Deus tinha falado, tinha dado uma palavra para ele, e ele falou assim, não, Senhor, eu só vou repor o que eu gastei, né, com esse meu trabalho que era para o Senhor, né, e vou fazer o que o Senhor está me mandando. Pouco tempo depois, aparece o ministério com o nome daquilo que Deus tinha colocado para ele. Pouco tempo depois. E ele falou assim, ele comentou com quem estava comentando, né? Não era nem a pessoa em si, mas chegou para ele e falou assim, cara, era para ser meu, entre aspas, né? Deus falou comigo para me fazer isso, mas eu não fiz. Porque nós usamos das nossas emoções. Nós esquecemos quem é o Deus das nossas vidas, que Ele promete, que Ele que cumpre. A palavra de Deus, ela pode ter coisas que você só vai crer pela fé.
Mas é muito razão, é um entendimento muito claro de quem Deus é, de que Deus é poderoso, de que Deus é soberano. A fé é pelas coisas que a gente não pode ver, mas porque nós cremos num Deus que é real. Então a nossa vida, ela não pode ser movida por causa das nossas emoções, por causa de acontecimentos. Porque Deus, ele não para por causa dos nossos acontecimentos. O plano que ele tem para se cumprir, ele vai cumprir se você parar ou não. Agora você decide se vai ser com você ou não. Às vezes é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil, não. Mas aqui está falando sacrifício vivo. Para você se apresentar como sacrifício vivo. Assim, olha, eu não estou aguentando, mas eu estou me levantando hoje como sacrifício vivo ao Senhor, porque tem um propósito maior na qual eu quero participar. Porque não tem nada a ver com a gente. Mas eu sempre falo que Deus nunca deixa a gente de mãos vazias. O nosso momento de desânimo, o nosso momento de cansaço, ele é passageiro, porque são emoções. Porque é alma. Se nós andarmos com a razão, imagina só, se você fala assim, eu não estou bem, eu não vou trabalhar hoje. Dá para fazer isso? Dá não, gente. Tem que comer. Agora é aceitar, porque você está usando a sua razão. Mesmo não estando bem, eu tenho que ir lá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sorrir para as pessoas. Não que você tenha que colocar uma capa de engano em você, não é isso não. Mas você tem que usar a sua razão para você caminhar. Não é andar pelas emoções, não é andar pelaquilo que sentimos. É andar pelaquilo que cremos. Agora, é aceitável a gente falar assim, Deus, eu não estou muito bem, então eu vou ficar em casa. Deus, eu não estou muito bem, então eu não vou dar atenção para essa pessoa que está precisando de atenção. Porque eu estou precisando de atenção. Muitas vezes a gente pensa assim, não é verdade? Eu estou desesperada por atenção. Eu que preciso de uma palavra. Mas nós somos nutridos semana a semana de palavras e palavras e ensinos. E o que nós temos feito com essas palavras que são ensinadas? Não só nos cultos, mas nas redes sociais o tempo todo. O tempo inteiro tem alguém falando da palavra de Deus, tem alguém ensinando. Mas o que nós temos feito a respeito disso? Porque nós queremos sentir tão somente, eu já escutei de uma pessoa muito próxima, mas eu não estou sentindo nada, eu vou no culto e eu não sinto nada. Mas o culto não é para você sentir, o culto é para você se entregar. Você está querendo sentir o quê? É bom receber o Espírito Santo, falar em línguas, é uma delícia. Tem gente que até cai. E tudo certo, é bom. É bom para a nossa alma. Falar em línguas nos edifica. Fale em línguas, ore em línguas, porque isso vai nos edificar, vai nos fortalecer. Aconselho vocês de todo o coração, façam isso. Porque traz cura, expulsa demônios. Mas não é
só esse mover, até porque se existe esse mover, se você cai e levanta e não muda em nada, do que adiantou você cair? Tem que ter uma palavra sobre a sua vida, e você tem que levantar por causa dessa palavra. Eu creio que existe palavra lançada aqui, mas você não pode deixá-la no altar aqui não. Assim, beleza, senti, nossa, Deus falou comigo, mas passou ali para fora, não quer mais, porque não está sentindo mais, porque a emoção já deu, né, aquela acalmada na alma. Precisamos viver de razão, entregar o nosso corpo, é se oferecer como sacrifício vivo. E chegue e adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, porque Ele é soberano, porque Ele é o príncipe da paz, porque Ele é o cordeiro vivo que desceu do céu, Ele derramou o seu sangue. Aqui está falando para a gente entregar, oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas quem nos santifica, quem nos purifica do pecado é Ele. Mas nós precisamos nos limpar todo o tempo e nos entregar a Ele, sim. Porque Ele que lavou as nossas vestes, Ele que nos lava. O sacrifício que era oferecido era um sacrifício anual, Ele apenas cobria. O sangue de Jesus, Ele não cobre, Ele limpa. Mas nós precisamos querer ser limpos. Porque às vezes, esse odor que está saindo de nós, que está atraindo os predadores, é algum pecado. Você está sem a água da vida e deixou o pecado entrar. Aí a gente coloca desculpa em tudo. Não porque fulano não vem me visitar, porque fulano não fala comigo, porque ciclano. E colocamos a culpa em outras pessoas e não nos responsabilizamos. Não nos colocamos diante de um espelho. Fala assim, olha, é você que precisa mudar. É você que precisa de luz. E cada vez que nós andamos com Jesus, mais luz Ele vai colocando em nós, mais imperfeição vai aparecendo. Mas não é para você se diminuir e para você parar. Mas é para você se limpar. Senhor, eu preciso me limpar, eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso dessa transformação, me ajuda. E mesmo que as provas e tribulações continuem na sua vida, a gente não deve parar de adorar. Porque é racional. Eu adoro não é porque eu estou bem, eu adoro porque Ele é digno. Eu vou ao culto, eu sirvo ao Senhor, não porque eu estou bem, mas porque Ele é digno. Porque Ele é o Deus Altíssimo, ou então nós não conhecemos o Deus na qual a gente serve. Ele que nos limpa, Ele que traz para a gente o renovo, Ele que traz o refrigério nas nossas vidas. Não importa quanto tempo, Ele sempre está conosco. Ele sabe todos
os nossos anseios, todos os nossos desejos mais íntimos do coração. Ele que conhece. Eu acho, assim, muito perfeito como que, quando Jesus foi tentado, todo mundo fala assim, mas era Jesus, né? Jesus, ele se destituiu de toda a sua glória e se fez homem. Então, tudo que Jesus fez, ele fez como homem. A palavra diz que ele andou com Deus, que ele fazia o que o Pai fazia. Se ele sendo Deus, ele poderia fazer sem explicar que ele estava fazendo porque estava vendo o Pai fazer. Mas ele estava fazendo porque ele era Deus, mas não, porque ele se fez homem, ele se fez carne. Então, as provações, as tentações que Jesus passou, ele passou para falar com a gente assim, olha, dá para fazer. Eu vim como homem para sofrer tudo aquilo que vocês vão sofrer, para falar com vocês, olha, eu entendo vocês, mas dá para passar, dá para vencer. Basta saber quem você é em Deus. Basta conhecer a palavra. Quando ele foi tentado, o que ele fez foi revidar com a palavra. Ele sempre ia com a palavra, com a palavra. Nós precisamos nos aprofundar mais no conhecimento de Deus. Antes no Salmo aqui falam, no 11:33, Romanos 11:33, fala assim, olha, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Porque ele é soberano, ele é poderoso. Nós precisamos conhecer dessa profundidade, pelo menos buscar conhecer dessa profundidade, das riquezas de Deus. Isso nós vamos encontrar quando a gente tiver intimidade com Ele. Quando Ele nos revelar a nós através da palavra dEle. Mesmo eu preguei umas 2 terças-feiras, se eu não me engano, atrás, mesmo que não tenhamos palavras diante dEle, Ele ora por nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas para você saber disso, você tem que ler a palavra de Deus. Que aí você vai conseguir entrar diante da presença dEle, mesmo sem palavras, e vai acreditar, vai ter certeza de que Ele está ali com você, que Ele está vendo as suas orações, a sua postura, mesmo sem palavras. Ele está olhando por você. Mesmo que pareça que o seu quarto está vazio, se ofereça como sacrifício vivo. É incômodo. É morrer para o seu eu. Se oferecer como sacrifício vivo é carregar a cruz. É tomar a tua cruz e seguir Jesus. É abandonar nossas práticas costumeiras e entender qual que é a vontade de Deus nas nossas vidas, qual que é o caminho para onde Ele quer nos levar, qual que é a direção do seu dia. Ande com propósitos, ande em propósitos.
para você não se perder, mas entenda que nem sempre vai estar bom. De verdade, nem sempre vai estar bom. E você sabe disso. Eu sei que você sabe disso. Às vezes não dá vontade, às vezes o desejo do nosso coração é ficar deitado na cama. Em algumas circunstâncias, ficar deitado chorando, chorando, chorando. Mas não resolve tão somente. Deus até permite que você passe um tempo, dependendo da situação, mas a gente precisa se levantar. A gente precisa alimentar. Deus, Ele nos dá o alimento para a gente fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, para a gente poder andar, para a gente poder participar dessa grande comissão. Porque existe uma grande comissão, que é pregar o Evangelho, que é salvar vidas, que é fazer discípulos. Nós precisamos nos levantar, mesmo quando não há forças, porque a força vem dele. Porque quando nós estamos fracos, a palavra de Deus é aí que eu sou forte. Porque a dependência está nele. É tão mais leve quando a gente começar a entender que não somos nós que fazemos. O bispo falou aqui domingo, nós somos sopro. Somos pó. Pequenos, frágeis. É Ele que faz todas as coisas. É através de nós, mas você já se ofereceu como sacrifício vivo? Você tem suspirado por águas? Você ainda sente cheiro de águas? Não é por obras, nem por nada. Jesus já fez tudo, Jesus já se entregou naquela cruz. Jesus já derramou o sangue dele. Assim como era feita, a pele dele foi dilacerada. Não se reconhecia mais de tanto que ele apanhou. Ele se entregou numa cruz. Derramou todo o seu sangue, sofreu, sentiu as piores dores, a vergonha de ser colocado numa cruz, porque eram os piores que eram colocados na cruz. Para que eu e você tivéssemos vida abundante nele. Para que os nossos pecados não fossem mais encobertos, mas que fosse limpo. Jogados no mar do esquecimento. E se somos imitadores de Cristo, Ele entregou como sacrifício vivo. Se entregue para Ele como sacrifício vivo. Diga para Ele, eis-me aqui, Senhor. Às vezes está difícil de levantar, mas eu vou me levantar. Eu vou fazer o que o Senhor tem para que eu faça, porque eu estou me oferecendo como sacrifício vivo. Faz como o salmista, no final dessa canção, desse salmo.
Ele diz assim, olha, no versículo 11, no Salmo 42, versículo 11. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, meu Salvador. Por mais aflito que esteja o seu coração, por mais entristecido que esteja a sua alma, guarda essa palavra no seu coração para os seus dias tristes, para os seus dias sem esperança, porque Ele é a sua esperança. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Deus. Se levanta, faz, por que está abatida a minha alma? Eu ainda o louvarei. Com tudo o que sou, com tudo o que tenho. Porque foi para louvor dele que ele me criou. Porque as aflições dessa vida não podem me parar. As tribulações, Paulo diz que elas não são comparadas com a glória que está por vir. Ele não disse que não doía. Ele não disse que era simples, que era fácil, mas que não se compara com a glória. A glória é a presença dele nas nossas vidas, é o poder dele agindo em nós, porque ele nos ama. Se levanta, diga para sua alma, dê uma ordem para sua alma. Fique indignado com ela. Por que está assim? Por que você está assim? Porque, como eu disse, às vezes não é por nada que nós ficamos tristes, abatidos, desanimados, sem força, sem vontade. Mas você pode dar ordem para a sua alma. Por que está batida a minha alma? Por que você está perturbando? Por que você está me perturbando? A minha esperança está no Senhor. Eu ainda o louvarei, porque Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus altíssimo. Ele é o Deus da minha vida. É Ele que é a minha alegria.